Estamos vivendo um período desafiador para os nossos negócios e empregos. Cada vez mais será necessário sermos criativos para repensar a nossa forma de fazer nossos produtos e serviços. Caso contrário, nosso negócio ou nossas atividades deixarão de ser relevantes e passarão a ser feitas por outras empresas e pessoas. A verdade é que precisaremos nos reinventar para podermos continuar relevantes nas nossas atividades. Mesmo que você pense que não é uma pessoa criativa, existem métodos e procedimentos para poder transformar a sua vida e sua atividade e começar a criar uma nova realidade. Em vez do processo te controlar, você vai controlar a criação de forma estruturada. Isso é particularmente eficiente para resolver problemas complexos, ou seja, problemas que nós ainda não temos as respostas para eles. Isso é válido se a gente quer reestruturar nosso produto, nosso serviço, ou ainda se queremos construir um produto novo, do zero. Mas como falei agora há pouco, existe algo além do método em si, um ponto importante e fundamental para que as coisas aconteçam, e isso diz respeito ao seu comportamento como líder. E veja, você não precisa ser um chefe, um gestor, para ser um líder. Um líder é aquele que faz as coisas acontecerem e inspira outras pessoas. Portanto, um comportamento adequado do profissional é fundamental para que as mudanças de fato aconteçam. Se você é um empreendedor ou um gestor, ainda mais importante, pois nesse caso existe uma ação formal com subordinados. E convenhamos, a melhor coisa para que algo aconteça na empresa é liderar pelo exemplo. Não peça aos outros para fazer algo que você não faria. Porque o fato é que as pessoas consideram muito o que fazemos enquanto líderes. Se você é um analista, por exemplo, é seu papel contribuir com ideias, com soluções, é seu papel apresentar essas novas soluções. Nós somos contratados para resolver problemas. E para isso, precisamos viver em um aprendizado contínuo, que passa por cursos de formação, por leituras, por ouvir e vivenciar experiências diferentes ao longo da vida. Precisamos aprender a fazer isso continuamente. E peço que você me entenda por que eu estou falando tudo isso antes de entrar no método em si. Porque não adianta absolutamente nada a gente ter um método que funcione se a nossa cabeça, a nossa mentalidade não mudar. Nós estamos vivendo um período realmente transformador nas nossas vidas. Além do fato da pandemia, já estávamos vivendo ciclos evolutivos cada vez mais dinâmicos. O que era verdade na parte da manhã, à tarde já poderia ter mudado. E agora, com o cenário atual, só acelerou coisas que eram inevitáveis. Do dia para a noite, muita gente teve que se reinventar. O problema dessa reinvenção do dia para a noite é que muitas vezes a coisa acontece sem planejamento nenhum. Cada vez mais precisamos reinventar os nossos produtos e a forma como eles são oferecidos aos nossos clientes. E isso passa pelo seu entendimento do negócio que você está inserido, e também das percepções e entendimento das necessidades dos seus clientes. Essa é a essência da transformação do seu negócio. Confirma para mim se não é assim que as coisas são feitas hoje. As empresas estão com algum problema, o gestor, o chefe, vai lá e das duas uma. Ou ele já vem com uma solução que ninguém sabe de onde veio e enfia goela abaixo dos funcionários, ou então ele fala o problema e pede para alguém da equipe vai lá e resolve. E na maioria das vezes é isso que acontece. Sem interação, sem discussão, sem um método estruturado sequer para gerar ideias, quanto mais para implementar. Quantas vezes já não se implementaram ideias sem saber se ela iria dar certo? É meio que a estratégia da esperança. Pensa aí, implementa e torce para dar certo. Pode dar certo, pode não dar, pode custar muito caro, pode não ser o que o cliente quer. Uma vez entendida a necessidade de mudança de mentalidade, vamos passar para o método em si. Em linhas gerais, começamos o nosso processo definindo o que o nosso negócio vai entregar de valor para o nosso cliente. E por valor, eu não estou falando de preço, eu estou me referindo ao que o cliente valoriza. Ou seja, qual a nossa proposta de valor? Estamos oferecendo uma redução de tempo, um aumento de qualidade de vida? É como se fosse para qual propósito vai servir o seu produto. Com base nisso, a gente estabelece o nosso desafio, ou seja, o que precisamos fazer do nosso projeto para que a nossa proposta de valor se concretize. Precisamos, por exemplo, oferecer uma nova forma de integrar um determinado perfil de público na nossa loja? Precisamos reinventar a forma como interagimos com um determinado perfil de cliente? Precisamos aumentar nossa presença em determinado local ou segmento? Precisamos reduzir riscos de uma linha de produtos?
precisamos melhorar a imagem em relação a um aspecto relacionado a questões ambientais, por exemplo. Então, todos esses são exemplos de desafios. E após definirmos esse nosso desafio, começamos a tentar entender o cenário no qual esse desafio está inserido. Nessa primeira etapa do nosso projeto, nós vamos levantar o maior número possível de informações em relação ao nosso desafio. E para isso, hoje eu quero apresentar uma ferramenta muito simples que não vai te custar mais do que o seu esforço. Você pode estar planejando, por exemplo, uma alteração para a sua empresa, pode estar desenvolvendo um novo serviço, um novo produto, seja para a sua empresa ou até mesmo para uma outra pessoa. O fato é que tudo o que fazemos, todas as coisas são feitas para pessoas. E para atender e até mesmo superar as expectativas dessas pessoas, temos toda uma estrutura para fazer isso funcionar. E isso se chama modelo de negócio. E não importa se é um funcionário, se você tem uma startup, se é uma empresa sem fins lucrativos, enfim, a primeira coisa que você deve é saber em qual contexto o seu negócio está inserido. Isso vai te possibilitar dar o passo seguinte, que é: como está o meu negócio agora em relação a esse contexto? E por contexto eu quero dizer os seus concorrentes, a legislação, a percepção dos seus clientes, a sua receita, as reclamações que possam existir do seu produto ou do seu serviço, e dá para fazer N outras análises. Essa simples reflexão vai te possibilitar chegar a novas possibilidades, novas estratégias que simplesmente podem estar aí, na sua frente, e você não viu porque você não parou para fazer essa análise. Mas devo te dizer que quando você fizer essa reflexão, muito provavelmente você terá saído da sua zona de conforto, e isso é ótimo. Isso vai te possibilitar uma nova visão do mundo, vai te possibilitar ter novos pontos de vista, novas abordagens em relação ao seu negócio. Aumentando a nossa análise para entender o contexto, eu vou sugerir mais um exercício. Se você fizer duas colunas, uma com pontos fortes e outra com pontos fracos, você já vai ter muito trabalho pela frente. Você já poderá criar ações para tratar dos seus pontos fracos e reforçar os seus pontos fortes. Sim, foi simples, não foi? E com certeza já paramos algum momento das nossas vidas fazendo essa reflexão. Mas o que eu te convido agora é para parar e fazer esse exercício. Se você está com desafios no seu negócio hoje em dia, tenho certeza que só de estruturar dessa forma, analisando de forma estratégica, com base na nossa premissa estabelecida e definida pelo nosso desafio, já teremos grandes oportunidades. E se já tiver tudo bom? Então melhore sempre. E isso por enquanto só te consumiu tempo para pensar a respeito. O que mais você pode fazer para levantar informações a respeito do seu negócio? Sem se levantar da sua mesa, você pode fazer buscas na internet, nas associações de classe, no Reclame Aqui, em revistas e jornais periódicos. Enfim, o que não falta hoje em dia são informações. E isso tudo te possibilita fazer descobertas interessantes de como seu negócio está posicionado, do que acontece com seus concorrentes. Você vê que são coisas que você pode fazer de graça, é uma questão de estruturação e método. Nesse momento, quanto mais informações você tiver e conseguir categorizar, melhor e mais fácil de você e sua equipe entenderem onde vocês estão nesse momento. Vamos incrementar então o nosso exercício? Legal! Então vamos acrescentar mais duas situações. A primeira que eu quero é que você desenhe o melhor cenário futuro possível. E, claro, o pior cenário futuro possível também. O que pode acontecer no mercado, na empresa, na equipe, no país, enfim. E aí pensar em como isso pode afetar o seu produto ou serviço e quais são as ações para atuar nesses cenários. Consegue perceber como existem oportunidades ao redor da sua atividade? Estou satisfeito? Ainda não. Ainda está faltando a peça mais importante da nossa engrenagem, a análise do cliente. O que o seu cliente entende que é valor para ele? E valor aqui não é preço, e sim o que ele valoriza. Não assuma que você conhece o seu cliente, você precisa entrevistá-lo, observar como ele consome o seu produto, o seu serviço, precisam descobrir o que eles consideram como fundamental, o que não é bom para eles. Todas as informações que você coletar com o seu cliente, some ao que você projetou nos seus cenários. Explore o contexto, seja ele político, econômico ou social. E nisso também se encaixa o seu concorrente, o que ele faz de diferente de você, como ele resolve os problemas dele. E aqui não é para copiar o que ele faz, mas sim entender por onde as soluções podem passar, nos inspirar e assim gerarmos ainda mais ideias. Outro fator importantíssimo para se fazer nessa etapa é o corpo a corpo com o nosso cliente. Agora é a hora de entrevistá-lo e tirarmos nossas dúvidas, validarmos nossas certezas e suposições.
O que fizemos até aqui é entender onde estamos. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois e já ir fazendo toda e qualquer ideia que surja pela frente. Isso tende a gerar ideias pouco alinhadas ao que o cliente realmente deseja. Se fosse para fazer o que dá na sua cabeça, então realmente não adianta querer seguir esse método que estamos falando aqui. Lembre-se que foi por isso que comecei falando sobre mudança de mentalidade. Aqui vai uma pergunta incômoda. Quando foi a última vez que você falou com o seu cliente? E é por isso que eu sempre peço feedback para os clientes, para aqueles que consomem o conteúdo, porque isso vai fazer com que eu produza um conteúdo melhor. A gente está em constante evolução e não adianta a gente pressupor as coisas e assumir que tudo que a gente faz é o melhor. Quanto mais fontes de informação, melhor. E o que é mais interessante aqui no nosso método é que ele vai estar em constante evolução. Mesmo que você já tenha lançado o seu produto, teremos que repetir tudo sempre. Isso porque as pessoas mudam o tempo todo, as situações mudam, o contexto muda. Então, sempre precisamos nos capacitar e entender o que está acontecendo no ambiente. Isso tudo impacta a forma de fazermos nosso produto e serviço. Não é como foco principal estimular a criatividade por si só, e sim uma forma de se resolver os problemas de forma criativa e inovadora. Mas, mesmo assim, eu quero trazer algumas dicas que podem estimular a criatividade de forma geral e que, sem dúvida, pode nos auxiliar quando formos gerar as ideias. Antes de continuarmos com a explicação sobre o nosso método, eu acho importante a gente passar por essa questão aqui da criatividade em si. Por exemplo, pergunte sempre por quê. Nunca se contente com a primeira resposta. Isso vai fazer com que as respostas sejam dadas com maior profundidade, a gente consiga chegar na causa raiz com aproximadamente 5 vezes que a gente pergunte por quê. É importante a gente conservar o espírito da curiosidade, pois podem surgir aspectos muito interessantes que não são usuais e podem trazer mais subsídios para novas respostas. Da mesma forma, pergunte também por que não, ou seja, por que não fazer uma determinada coisa? Existe algum empecilho? Existe alguma barreira? O que nos impede de tentar? Já tentaram fazer isso antes? Quais foram os resultados? Quais os erros e acertos das tentativas anteriores? Então, se formos fazer agora, o que nós faríamos de diferente? Eventualmente mudou o contexto, a gente consegue fazer. Um item interessante de sugestão também é você tentar visualizar como seria determinada situação se tudo fosse possível. Ou seja, temos todos os recursos disponíveis, temos tempo, temos os melhores colaboradores. Se você tivesse tudo o que fosse possível, o que você faria? E ao visualizar esse futuro, a ideia é colocarmos um plano de ação para que isso aconteça. Talvez não tenhamos todos os recursos disponíveis, mas o que seria possível de ser feito e o que já melhoraria o estágio atual do nosso processo? Cerque-se de pessoas criativas. Talvez você já tenha escutado, eu mesmo já abordei esse assunto em algum episódio do nosso podcast, do podcast da People Lab. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se queremos ser criativos e estimular a nossa capacidade de imaginação, procure andar com as pessoas que você considera criativa. Você vai saber que isso vai acabar possibilitando você absorver muita coisa simplesmente pelo fato de você estar junto com outras pessoas. Misture o que não deve ser misturado. E eu digo que muitas invenções saíram de situações inusitadas simplesmente por misturar coisas que à primeira vista não eram conjuntos perfeitos. Mas, de fato, coisas diferentes podem trazer ótimos resultados. Então, saia do óbvio. Mude de perspectiva. Esse é um exercício interessante e que às vezes eu faço em sala de aula também. Você dá um tema polêmico para ser discutido entre 2 pessoas, 2 grupos, e cada uma tem que defender um ponto de vista. Depois de um tempo, inverta esses papéis. Então você terá novas formas de se abordar um assunto. E o mesmo vale para resolvermos as nossas situações. Então, adote o ponto de vista de um cliente, de um concorrente, de um investidor, de um estrangeiro, do seu próprio produto. Isso vai te dar insumos para trazer novas abordagens para o seu produto ou serviço. Uma outra dica é você se matricular em um curso diferente, ler coisas diferentes. Às vezes, quando você menos esperar, você vai conseguir fazer conexões de assuntos diferentes simplesmente porque você esteve em um outro ambiente, com pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes.
O mesmo vale para as leituras. Você sempre lê as mesmas coisas? Eu, por exemplo, às vezes eu ouço rádio, às vezes podcast, às vezes leio jornal e assim por diante. Eu vou fazendo uma combinação de tal forma que eu continue e fique bem informado e também conheça novas coisas. Do que me adianta saber que todo dia a Avenida X está com congestionamento? Então, eu busco otimizar meu tempo com audiobooks, por exemplo, durante o trânsito. Outra coisa, viaje bastante, porque isso também vai te dar um banho de cultura enorme. Você vai conhecer pessoas, situações, valores, dificuldades que são bem diferentes da sua. Ou seja, diversifique bastante as suas fontes de informação. Permita-se cometer erros, afinal, ninguém é perfeito. E todo processo deve ser evolutivo. Então, saiba utilizar os erros a seu favor. Ninguém gosta de errar. Se eu falar que eu gosto de errar, eu vou estar mentindo aqui, mas eu acho que o importante é saber como reagir a isso, como corrigir e evitar repetir o mesmo erro. E para finalizarmos essa parte das dicas aqui para sermos mais criativos, eu também sugiro que você se exercite com regularidade, que você durma bem e se alimente corretamente. Isso porque o nosso corpo ele precisa estar inteiro para os nossos desafios diários. Então, esteja preparado também desta forma. Esses foram alguns itens, e alguns itens muito importantes, para trabalharmos essa nossa mentalidade. Conforme mencionei na aula anterior, a gente precisa mudar a nossa mentalidade e com certeza tudo isso te ajuda a estimular a criatividade. Mudando um pouco de assunto, como eu falei anteriormente, ele funciona muito bem por se tratar de uma sequência lógica de atividades, é um método que vai de ponta a ponta. Porém, muitas ferramentas podem funcionar muito bem sozinhas e já te darão um resultado absurdo. Um exemplo é o que a gente chama de workout. A gente pode também chamar de reunião de soluções ou alguma coisa do gênero. O fato é o seguinte. Então, você imagina que a gente tem um problema ou um desafio. E aí, vamos dividir em dois grandes blocos. O primeiro é o que está acontecendo que não deveria estar acontecendo. E o segundo bloco é o que deveria acontecer que não está acontecendo. Então, vamos começar aqui com o primeiro bloco. Vamos começar a fazer o mapeamento das causas que estão impactando o nosso desafio. Cada integrante aponta as possíveis origens do problema e as suas dimensões nos post-its. Na sequência, fazemos o agrupamento das possíveis causas por naturezas semelhantes. Depois, vamos fazer a priorização dessas causas. Então, cada integrante vota na causa que considera prioritária, por exemplo, 3 votos por participante. No mundo ideal, nós teremos informações a respeito dessas possíveis causas, números, para validar nosso racional e definirmos que elas serão as principais a serem atacadas. Infelizmente, nem sempre temos todas as informações, então também temos que contar com a experiência e a vivência do grupo em apontar que aquelas são, de fato, as causas principais. Então agora vamos para o segundo bloco, o bloco que é o que deveria acontecer que não está acontecendo. É a hora da definição das ações concretas, definirmos responsáveis e datas. Precisamos entender o que devemos fazer para corrigir, quem deve fazer, quando deve ser feito. E para finalizar, apresentação e discussão em grupo. O representante do grupo apresenta para toda a equipe. E a cereja do bolo é que o responsável pelo processo, o responsável pela área, esteja presente nessas apresentações. Até porque tem muita ali informação estratégica que eventualmente nem todos na sala têm acesso. E então o líder ali ele já dá o sinal positivo ou negativo para cada ação que foi apontada. E no dia seguinte as ações já começam a ser feitas. É uma reunião que costuma demorar aproximadamente 4 horas para ser feita, fazer com foco, um assunto por grupo, mas já fiz várias vezes e é extremamente produtiva. Ou seja, em 4 horas identificamos causas prováveis, definimos ações e responsáveis e já saímos com a autorização para fazer as ideias que nós identificamos. Outro ponto importante que eu quero trazer hoje pode parecer óbvio, mas mesmo o óbvio precisa ser dito, precisa ser reforçado. E o ponto que trago agora é que sem clientes nós não somos nada. Quer seja você um empresário, um funcionário, um dono de uma startup ou de uma instituição sem fins lucrativos ou um profissional liberal, enfim, tudo deve girar em torno do cliente. Porém, estamos vivendo em um período no qual estamos passando por desafios que nos questionam a cada dia se vamos conseguir ter lucro ou ainda
se vamos continuar existindo. Todos temos nossos sonhos com os nossos negócios, mas para que eles virem realidade, nós precisamos nos reinventar. Não é possível continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos no passado. Isso porque os concorrentes estão se mexendo, o mercado está mudando de forma muito rápida e a escolha dos clientes muitas vezes está simplesmente a um clique de distância. E como trabalhar de forma estruturada para acompanhar essa revolução? Então, a gente vai ver aqui algumas formas simples de conseguir melhorar os nossos processos, nossos procedimentos. Hoje eu quero apresentar uma ferramenta muito simples que não vai te custar, evidentemente, mais do que o seu esforço, sua dedicação para fazer. Então, eu vou começar agora falando de uma ferramenta que se chama Jornada do Cliente. É uma ferramenta essencial para entender como o cliente consome seu produto ou serviço. E como isso vai funcionar? Nós vamos mapear todos os pontos de contato do cliente com a gente. Assim, vamos poder entender o nosso desafio sob a ótica do cliente. Como ele lida com cada situação? Como nós reagimos a isso? Dessa forma, vamos poder listar o que está funcionando bem, o que não está, e criar ações para melhorar a experiência do cliente com o nosso produto e com o nosso serviço. Observe que a jornada do cliente se inicia antes do consumo propriamente dito. Ele começa na pré-venda. Se você vende pela internet, como é o seu site? Como está a sua navegação? É fácil para os usuários navegarem no seu site? Seu negócio é físico? Como se dá a recepção na loja? Enfim, no que você serve o seu cliente? Como é a sua fachada? Como é a sua vitrine? Como são as impressões que o seu cliente tem ao entrar no seu estabelecimento? Após essa etapa de pré-venda, como se dá o consumo do produto e como é que o cliente se relaciona com ele? E, finalmente, a jornada deve ir até o pós-venda. Claro que não será possível identificar todos os pontos, até porque o cliente por si só pode percorrer a jornada de várias formas. E existem pontos do processo que o cliente não toca, não interage. Mas mesmo assim, você sabe que esse ponto existe internamente na sua empresa e que se ele não for bem feito, irá impactar o cliente. Então você também tem que avaliar se esses pontos possuem oportunidades de melhoria. Você faz um mapeamento do processo inteiro. Um ponto importante é a forma como você irá fazer essa avaliação. Você pode fazer, por exemplo, através de observação à distância. Isso vai fazer com que o cliente esteja confortável e haja naturalmente. E esse ponto é relevante porque nem sempre as pessoas falam o que elas fazem. Então, observá-las é fundamental para sabermos como os clientes se sentem e se comportam do começo ao final no nosso processo. A gente vai conseguir identificar as oportunidades se os clientes agem de acordo com o que pensamos inicialmente quando pensamos no produto. Claro que não é um processo exato, mas sem dúvidas irá diminuir bastante a nossa subjetividade de análise. Para sofisticarmos ainda mais, o interessante também é fazermos entrevistas com esses clientes e preste atenção em opiniões que sejam diferentes da usual. Essas opiniões e usos diferentes podem ser a nova forma de se fazer o produto. Tudo isso te dará mais insights, mais dicas para o que você e sua equipe poderão fazer. Podemos melhorar isso? Sempre. Então, viva você mesmo a experiência ou ainda, peça amigos sinceros que façam a experiência do seu produto. Você vai se sentir na pele do seu cliente, vai saber como o seu produto é na prática. E importante, se possível, registre todas essas experiências, seja filmando, fotografando, enfim. Isso também vai te dar novas perspectivas e evitar com que a sua opinião não fique prejudicada por confiar apenas na sua memória. Com base em tudo isso, é hora de você pensar nas soluções para as oportunidades identificadas. Podemos fazer melhor? Podemos fazer mais barato? O que podemos fazer diferente do nosso cliente? Podemos fazer um produto novo? Aí a bola está com você. Viu como dá para fazer sem grandes investimentos só com método e esforço? E esse método que eu apresentei agora, que é a jornada do cliente, ele é aplicado em várias empresas. E tudo que você vai precisar é de disposição e organização para correr atrás das informações. Você precisa saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro e ter disciplina para colocar em prática. Com essa ferramenta, fechamos a primeira parte, que digamos é a parte do descobrimento das informações que começamos
na primeira aula. E agora, o que fazer com todas essas informações? A gente abriu um leque enorme de informações. Então a gente começa agora a filtrar tudo o que já temos e começamos a refinar para o que realmente interessa para o nosso desafio. Com certeza, teremos muitas outras informações que serão levantadas, porém, nem todas são importantes para esse momento. Então, guarde essas informações para projetos futuros. Por quê? Porque agora é hora de selecionarmos as informações que estão realmente conectadas e podem nos dar subsídios para o real desafio do projeto. E por que eu digo real desafio? Lembre-se que na aula anterior eu falei sobre estabelecermos o desafio. Mas aí é que tá. Aquele é o desafio inicial, o nosso melhor palpite sobre qual é o problema que temos que enfrentar. E agora que a gente já percorreu uma grande parte da nossa jornada aqui, a gente tem muito mais informação, chegou a hora de verificar e validar se aquele desafio ainda faz sentido. Eu vou contar uma história aqui, uma história real. Uma vez eu estava em um grupo focal onde cada um apresentava o seu desafio. E podia ser dos mais variados possíveis. E um dos participantes disse que o seu desafio era que ele gostava de esclarecer, as dúvidas dos seus colegas de trabalho, e ele via ali que havia uma oportunidade para atuar como palestrante. Então, o seu desafio era cobrar por isso, tornar o seu modelo de negócio viável. Queria sair da empresa e ganhar dinheiro com palestras. E após aquela coleta de dados sobre a nova profissão, depois da análise de valores pessoais que ele tinha, algumas formas de verificar algumas situações e suposições. E a análise deles, ele fez tudo isso e o desafio mudou. Ele viu que não queria mais ser um palestrante, ele viu o valor em atuar como um consultor de treinamentos dentro da própria empresa. Ou seja, a primeira etapa que nós avaliamos na primeira aula, no começo dessa, foram essenciais para que ele entendesse o seu real desafio. Ou seja, o desafio pode mudar, pode ser refinado. Isso tudo é muito dinâmico. O ambiente de negócio é algo que muda toda hora. Portanto, nada mais natural do que avaliar o seu desafio constantemente, ainda mais com muita informação. Não adianta nada a gente estabelecer o desafio e ficar preso a ele eternamente. Você se lembra da primeira aula que nós falamos da mudança de mentalidade? Pois então, esse é um exemplo aplicado de como temos que ter uma mentalidade flexível aos novos tempos. Caso contrário, a gente vai provavelmente morrer abraçado a convicções que estão erradas. Se der errado, é sempre hora do que chamamos de pivotar, ou seja, rodar o eixo e se reinventar. Além desse ponto de se mexer no desafio, eu quis trazer esse exemplo justamente para te mostrar que o método é aplicável a muitas situações. Pode ser para a elaboração de um novo produto em uma grande empresa, pode ser literalmente para se reinventar um serviço de uma banca de jornais, ou até mesmo um redirecionamento de carreira de alguma área, por exemplo, dentro da organização. Portanto, é algo realmente muito útil. E se você tem um desafio no qual você já tem a solução, então o método não é muito aplicável para você. Se você já tem a solução, então vai lá e faça. O método vai te ajudar principalmente nos casos nos quais a solução é desconhecida. Você não sabe o que fazer. Pois bem, então já refinamos e alinhamos as informações que temos com o nosso desafio. E também já revisamos o nosso desafio. Nós conversamos também sobre entender o contexto do seu negócio, analisar por vários aspectos, identificar seus pontos fortes e a serem desenvolvidos. Falamos também sobre a importância de se conhecer a fundo a opinião do cliente e também para traçar o melhor e o pior cenário possível para o seu negócio. E essa análise, que se você olhar apenas superficialmente pode parecer simples, na prática te toma tempo, demanda esforço para fazer essa reflexão. Então, não subestime essas etapas. E vimos também como funciona a jornada do cliente, como identificar esses pontos críticos e transformá-los em ideias. E agora também devo te dizer uma verdade dura, que a sua ideia não vale nada. Isso porque a ideia pela ideia todo mundo pode ter. O que diferencia os homens dos meninos, as mulheres das meninas, é justamente a implementação. Quantas vezes você já teve uma ideia, deixou ela de lado, e um tempo depois você viu alguém implementando, ganhando muito dinheiro com isso, sendo promovido, elogiado, etc. Então, nesse momento, sua ideia não vale nada. Ela tem que ser implementada, testada e preferencialmente a um baixo custo antes de ser colocada em uma grande escala, que é um risco muito maior. Então, importa muito o que imaginamos, o que criamos
e o caminho que nos leva até essas ideias. E é importante implementá-las. E por que eu estou falando agora de imaginação? Porque é importante gerarmos as nossas ideias. Digamos que elas são a base fundamental para modificarmos o ambiente, criarmos negócios e serviços e muitas outras coisas. Mas, verdade seja dita, ideias não valem nada se não forem colocadas em prática. Então, é a hora de pensarmos a respeito das nossas ideias. Lembre-se daquele monte de informações que já levantamos na primeira aula, no começo dessa agora. Ali a gente já tem muitas ideias que poderão ser insumos para a construção da nossa solução mediante o nosso desafio. A gente pode ir além. Então, com tudo exposto de tal forma que todos da equipe possam acessar a todas as informações ao mesmo tempo, podemos trabalhar para gerar ainda mais ideias. E uma sugestão aqui, sem dúvida, que é o trabalho multidisciplinar. Podemos atuar com um brainstorm simples, que nada mais é do que um período que as pessoas são convidadas a gerar ideias. E conforme as ideias são geradas, os post-its devem ser colocados na parede. São pessoas de várias áreas diferentes, várias expertises diferentes. Isso vai fazer com que a gente tenha muitas ideias. É muito importante a gente fazer uma gestão visual das nossas ideias, porque agora as ideias vão ser agrupadas por similaridade. As pessoas devem se levantar, apresentar as ideias e falar o que as ideias abordam. O legal de fazer isso no post-it é que as pessoas acabam tendo que ser mais sucintas, mais objetivas. E não para por aí. As ideias geradas anteriormente podem ser combinadas de forma a gerarem novas e melhores ideias. E se você trabalha sozinho? Então convide alguém para fazer o exercício com você. É importante que não fique restrito às ideias de uma única pessoa. O trabalho colaborativo é importante, tem novos pontos de vista. E agora, nessa etapa, o importante é gerar muitas ideias. Quanto mais ideias, melhor. Isso vai te dar mais material para a gente trabalhar na próxima etapa. A partir desse momento, o trabalho é priorizar as ideias que devem ser trabalhadas. E por que isso? A gente não pode trabalhar então com todas as ideias? Não, porque não temos dinheiro, não temos tempo, não temos equipe para fazer isso simultaneamente. Então, como priorizar as ideias? Você pode fazer uma votação com aquelas bolinhas adesivas, por exemplo. Cada integrante fica com 3 bolinhas e vota ali nas suas ideias favoritas. Isso facilita porque faz com que todas as opiniões tenham o mesmo peso. Não importa o cargo de ninguém, se alguém é o chefe, o gestor, enfim. O que vale é a qualidade da ideia. Ou seja, assim como na primeira parte, nós levantamos muitas informações para depois a gente filtrar o que realmente importa, agora nós também geramos muitas ideias para depois escolhermos apenas as melhores. O nosso próximo passo é colocar a coisa toda para funcionar. Mas não é simplesmente vou lá, faço a ideia e pronto. Mas em relação aos negócios propriamente ditos, podemos testar os nossos produtos e serviços sem gastar muito com isso. E como que a gente faz isso? Para isso, nós utilizamos o que a gente chama de protótipo. Às vezes, você vai precisar de algo muito simples para testar a sua ideia. Às vezes, algo um pouco mais elaborado. Mas, de qualquer forma, podemos fazer testes de baixa complexidade sem gastar muito, entendendo principalmente a recepção dos clientes às nossas ideias, o que está dando certo, o que eventualmente está dando errado. Quer ver? Então, vamos a alguns exemplos. Sabe o Dropbox, que é aquele aplicativo para a gente armazenar nossos arquivos do computador, enfim? Sabe como que eles começaram? Eles fizeram uma página na internet, que nós tecnicamente chamamos de landing page. Nessa página, eles colocaram o que seria o produto, e que se alguém estivesse realmente interessado em testar o produto, assim que o produto estivesse pronto, bastava deixar o e-mail que eles entrariam em contato. Ou seja, nem o produto eles tinham ainda. E com o feedback positivo que eles acabaram tendo da audiência, eles não só desenvolveram o produto, como também já tinham uma lista de clientes iniciais. Ou seja, algo simples, barato e eficiente. Ah, você pensa em vender o seu produto em uma loja, seja pela internet ou fisicamente, por exemplo? Então, existem configurações de lojas nas quais você pode fazer testes e ver quais delas funcionam melhor. Nas lojas físicas, a mesma coisa. Por exemplo, você pode testar a disposição de itens, de cheiros, de cores. E importante, acompanhe sempre os resultados.
Observe os dados dos clientes e as suas interações com seus produtos. Isso é importantíssimo, a gente mensurar tudo o que a gente está fazendo. Vai sair construindo tudo sem saber quais são as dores do seu cliente? Não dá. Então, teste para um público pequeno. Faça você mesmo o atendimento, às vezes, para o cliente. Isso vai ser transparente, mas você vai saber exatamente o que vai precisar ser feito internamente. O cliente não precisa saber se é você ou outra pessoa que está fazendo o serviço. Eu mesmo conheço várias startups que possuem um aplicativo ótimo, mas por dentro ainda estão ajustando seus processos internos. Outra possibilidade é testar a aceitação, por exemplo, no Instagram. Depois você avalia se vale a pena investir em uma estrutura mais robusta, em construir um site melhor, se vai ter uma loja própria, se vai trabalhar como parceiro de empresas, como por exemplo o Mercado Livre, como a Amazon. Então, teste pequeno, mas haja rapidamente, meça os pontos. E com esses itens avaliados, aí sim, parta para a execução, expanda a sua execução. Você pode ser empresário, um colaborador de uma empresa, um profissional liberal. O fato é que todos precisamos ter novas ferramentas para poder competir nesse mercado de trabalho. No meu curso, o Laboratório da Criatividade, eu vou te ensinar a fazer isso, não importa se o seu negócio é físico ou e-commerce. O fato é que você precisa entender onde você quer chegar. Você precisa conhecer o seu cliente. E aqui não estou falando de conhecer o cliente, de dar bom dia para ele. Não é isso. É conhecer os seus hábitos, se colocar no lugar dele quando ele está consumindo o seu produto, entender as suas dificuldades e aí sim, com base nessas informações, é a hora de gerar as ideias. E depois que gerarmos as ideias, aí a gente começa a testar, mas testar de uma forma controlada, para não ter custos desnecessários. E finalmente, colocar para valer, para testar. Aí é ver como o seu produto ou seu serviço funciona na hora da verdade. E caso necessário, repetir esse fluxo todo de novo. Sempre a gente trabalhar com a melhoria contínua. E se você está aqui hoje, é porque você tem muito interesse em ampliar os seus conhecimentos e principalmente em traduzir esses conhecimentos em aplicação prática. Eu quero falar também sobre os 3 maiores erros de quem está no começo aqui fazendo um produto ou serviço. O primeiro é não saber como começar. Muita gente entra de cabeça no negócio, pensa que a única coisa que interessa é o lucro que a sua empresa vai ter que dar. Claro que isso é fundamental, mas se os seus desafios não forem bem escolhidos, seus funcionários não forem bem treinados, não forem bem gerenciados, você tem um risco bem grande nas suas mãos. Ou seja, a primeira coisa a ser feita é definir esse bom desafio. Onde nós queremos chegar? A gente deve ser muito específico, não adianta a gente ter um desafio muito amplo, não dá para errar com isso, porque senão qualquer ação serve. E como resolve isso? Através de uma boa definição em relação ao desafio que você está enfrentando e verificar se isso é, de fato, uma oportunidade. Muitas pessoas não têm conhecimento técnico e já saem fazendo qualquer coisa. E o meu objetivo aqui nessa apresentação é mostrar para qualquer pessoa sem um conhecimento técnico que sim, que é possível ela conduzir um projeto com as ferramentas certas e principalmente com a postura certa. Não adianta, aquela coisa que a gente falou, todo mundo é líder. Para aquelas pessoas que já têm conhecimento, a ideia é trazer grandes sacadas, inclusive comportamentais, para você trazer ainda mais resultados para a sua empresa. Se você está numa posição que está eventualmente sem grana para investir em inovações no seu negócio, vamos procurar olhar pelo lado positivo, porque isso pode eventualmente ser ótimo, considerando que você vai ter que ser ainda mais assertivo, mais preciso na definição dos seus objetivos. Você quer pessoas que resolvam o seu problema e não pessoas para te dar dor de cabeça. E as pessoas da sua equipe são fundamentais para que a gente chegue no resultado esperado. Você quer soluções simples, eficientes, que não demandem muito investimento e que sejam inovadoras. O problema é você não saber usar o seu dinheiro da forma certa, ou seja, investir em ideias erradas e depois ainda ter que gastar dinheiro reparando as ideias que foram implementadas com muito boa vontade, porém de forma equivocada. O segundo erro que eu quero trazer é quando você insiste nas soluções erradas, simplesmente porque você não sabe que ela é uma ideia errada. Você não sabe o que o seu cliente quer. E aí, seja por teimosia, seja por nutrir falsas esperanças, tudo começa a dar errado. Você vai investir mais e mais e mais dinheiro e aí entra um círculo vicioso.
Tudo bem, o processo não é matemático. Você pode acabar errando, mas o pior é você persistir no erro. Quantas vezes você percebe que a sua ideia não está dando certo, mas você insiste, só porque você está sendo teimoso ou teimosa? Esse é o principal papel como líder, é atuar como um verdadeiro maestro. Cada um ali na sua equipe vai ter o seu papel, o seu instrumento para tocar, mas o líder tem que saber se alguém está fora do ritmo, de quais instrumentos ele vai precisar, de quais ele não vai precisar. A gente sabe que conflitos são bons quando são construtivos. Agora, se você vai manter gente lá na sala do projeto só para tumultuar, a gente já começou muito errado. Então, não é porque você errou uma vez que você vai querer errar de novo. A gente deve contar com as pessoas e atitudes certas para que o processo, no final das contas, dê certo, para que a gente possa contar uma boa história no final das contas. O terceiro erro que eu gostaria de citar é não ter a participação dos líderes diariamente com a sua equipe. E isso acaba se dando por alguns motivos. Vai mostrar para a equipe que a atividade dela é importante para a empresa e isso dá moral para o time. Outro ponto, tão importante quanto o primeiro, é que eles são dadas as diretrizes, são apresentados os pontos que realmente evoluíram ao longo do dia e se estão de acordo com o esperado. Isso vai evitar retrabalho, isso vai evitar perda de tempo, vai evitar desespero na execução do trabalho. Isso vai garantir que no final do projeto as ideias propostas serão aquelas que vão atacar os principais problemas identificados, as principais causas. Então não vai haver descasamento entre o que foi solicitado e o que foi entregue. Tá bom, mas como é que eu começo? Primeiro, que a gente precisa se lembrar aqui, primeiro sempre é a escolha do nosso desafio. Na sequência, é saber as pessoas que devem participar desse desafio. O mais complexo de tudo, a gente sabe, é lidar com as pessoas, com suas vontades, com as suas crenças, com seus egos e afins. Tanto da equipe, quanto dos próprios clientes e os nossos. No final das contas, é tudo sobre pessoas. E o que nós vamos propor, com certeza, também muda a mentalidade na sua equipe, na forma de atuar, na forma de criar, na forma de colocar soluções para rodar. Por exemplo, imagine que você precisa tocar um projeto para resolver um problema de um cliente. Então, se você pensar pela ótica do cliente, ele sempre vai querer mais. Mas muitas vezes, ele não sabe o que ele quer. Muitas vezes o cliente fala uma coisa, mas age de outra forma. Você vai e coloca a sua equipe para pensar em como resolver o problema. E aí podem começar a surgir vários tipos de problema. Você não pode aceitar colocar qualquer problema dentro do projeto, até porque não tem tempo e dinheiro para tudo. Tô certo ou não tô? Então, de partida, já começa a ter que ser praticada a habilidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do cliente. Então você vai ter que se colocar já como uma pessoa que se posiciona, que sabe do que está falando e por aí vai. Então, de qualquer forma, não deixe de trazer esse ponto para a mesa de decisão. Por quê? Porque nós precisaremos saber gerar e priorizar as ideias. Você já vai mostrar para as pessoas que você entende do dia a dia da empresa, lembra? Conhecer o contexto da sua empresa. Então, conhecer a empresa, o mercado no qual está inserido, as dificuldades, os concorrentes, tudo isso é fundamental. Legal, Marcão, você já me convenceu. E como fazer isso? Como que é esse tal framework para poder inovar? Então, agora eu te apresento o slide mais importante para a gente consolidar todo o percurso que nós vamos percorrer. Então, a gente pode resumir esse método todo da seguinte forma, dividindo em 3 grandes blocos. O bloco da inspiração, o bloco da ideação e o bloco da prototipação. Esse modelo é o que chamamos de duplo diamante. Você aprendendo isso aqui, eu já fico muito feliz aqui, a nossa Masterclass já vai ter sido muito bem sucedida. Antes de mais nada, a gente precisa saber qual que é o desafio que nós queremos vencer. É por ele que a gente começa ali. Então, afinal de contas, se queremos chegar no nosso destino, precisamos saber qual é esse destino. Esse é um desafio que poderá ser revisado depois. Esse é o nosso desafio, digamos, inicial. Mas a gente precisa de um ponto de partida. A próxima etapa é a etapa da descoberta. É a etapa para começar a entender o nosso problema a ser resolvido. Nós vamos começar a levantar dados, muitos dados, praticar empatia, ou seja, vamos sentir como está no lugar daquele que vai ser beneficiado com o projeto.
E aqui a gente começa então a abrir o diamante, ou seja, a gente olha o primeiro diamante e vê que ele saindo de uma parte um pouco mais fina, um pouco mais estreita e começa a abrir para o lado direito. Ou seja, a gente está ampliando as nossas descobertas. E como que a gente faz isso? Com muitos dados, levantando muitas informações a respeito do nosso problema, a respeito do nosso processo e conversando e observando nossos clientes. Já temos muita informação a essa altura. Então o que a gente tem que fazer? Temos que filtrar para ver o que realmente faz sentido em relação ao nosso desafio. Isso vai fazer com que a gente chegue agora e revise o nosso desafio, ver se de fato ele faz sentido. Então a gente começa a funilar as informações, começa a pegar as informações que realmente interessam. E agora começa o segundo diamante. Chegou a hora de desenvolvermos as ideias, gerarmos soluções. E assim como no primeiro diamante, vai chegar uma hora que nós teremos muitas ideias, porque a gente tem muito insumo, a gente começa a fazer brainstorms. E agora novamente é a hora de refinar essas ideias. Até porque a gente não tem dinheiro para colocar todas as ideias em produção ao mesmo tempo. Eventualmente até são ideias díspares. Além do fato que a gente não vai ter também equipe para fazer tudo isso de forma simultânea. Então a gente tem que começar a filtrar as nossas ideias. Chegou a hora então de começar a criar os nossos protótipos. Ou seja, vamos testar tudo antes de começar a implementar em larga escala. E conforme os resultados forem surgindo em um ambiente controlado, a gente vai repetindo o processo novamente. Então, isso tudo fez a gente criar soluções inovadoras a um baixo custo. Por quê? Porque nós não vamos sair implementando as coisas sem saber se é aquilo que de fato o nosso cliente realmente deseja. É aquela história de a gente pegar e fazer um montinho e desse montinho fazer um montão. Começa pequeno, testa, identifica as oportunidades, vê o que funcionou bem, vê o que não funcionou bem, melhora e testa de novo, até ter mais segurança para aplicar em larga escala, sem comprometer o seu recurso, sem comprometer o seu tempo, sem comprometer dinheiro, imagem da empresa e por aí vai. Então é importante o líder também ter essa sensibilidade aqui. E com tudo isso, você começa a sua implementação. Então não deixe de envolver todas as pessoas da sua empresa que terão seus procedimentos alterados. Converse com elas, informe o que irá mudar, dê manuais, faça com que elas entendam a necessidade e se sinta parte da solução. Isso se chama fazer corretamente a gestão da mudança. Algumas pessoas poderão ter resistência, e é natural que isso possa acontecer, porque elas sempre fizeram as coisas de uma determinada forma, estão acostumadas com aquilo, é uma zona de conforto. Eventualmente, elas mesmas que construíram os procedimentos que agora a gente está alterando. Então, pode ter um certo apego, que eventualmente isso pode acontecer mesmo. Então, mostre para elas os pontos críticos que foram encontrados, quais foram as soluções que foram trazidas pelo grupo. Então, traz todo mundo para o jogo, entenda o que essa pessoa valoriza e o que ela pode se beneficiar com esse processo melhor. Então, eventualmente é um trabalho mais eficiente, um trabalho mais rápido, com menos erro, melhorar a qualidade de vida, seja uma oportunidade melhor para a empresa lucrar, e aí assim todos vão ser possivelmente impactados positivamente, até mesmo financeiramente e tal. E após esse processo todo, é hora de medir os resultados, tanto os resultados finais quanto os parciais, e também os indicadores nos pontos críticos, que podem e devem ser colocados ao longo da nossa jornada do cliente. Lembra dela? É isso aí. Tudo isso deve ser medido para depois ser melhorado. Então, comece a melhorar o processo todo novamente. É um trabalho contínuo, a gente sempre vai fazer isso. Trabalhe sempre para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. A gente tem sempre que olhar os nossos indicadores e trabalhar para melhorá-los. Em linhas gerais, esse é o processo para gerarmos soluções criativas para as nossas dificuldades e desafios no nosso dia a dia. Claro que temos várias ferramentas para atuar em cada uma dessas etapas. Isso é o que vai te possibilitar aprofundar o conhecimento e trazer bons resultados a cada estágio do duplo diamante. Cada estágio tem a sua entrega e isso vai aprofundando. Com tudo isso, você vai conseguir, além da melhoria no seu resultado, um clima muito melhor para trabalhar, porque as pessoas vão sentir parte disso. Eu digo que quando eu trabalhava em um grande banco e recebia propostas de emprego de vários setores, várias empresas, então era hora de avaliar essa proposta de trabalho que eu recebia, além de avaliar se havia oportunidade de melhoria do lado financeiro, avaliava também, evidentemente, se havia uma oportunidade de aprendizado, se havia uma oportunidade de crescimento e também se havia um bom clima ali. Esses eram os fatores que eu ponderava. Então é importante você prezar pelo clima no seu ambiente de trabalho.
E o método facilita isso porque as pessoas fazem parte da construção. É a única forma que existe para se começar a mudar o mundo é com a educação, inclusive educação empresarial. Seja você um empresário, dono de uma empresa ou não, mas você trabalha. Então, se você vai trabalhar um negócio que você vai gostar e poder ganhar exposição, ganhar dinheiro e ter a vida que você deseja, acho que esse é um grande passo. E é por isso que eu estou mostrando isso para você. É isso aí, galera. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo esse tempo todo. Muito, muito, muito obrigado pela sua atenção. É isso aí. Um forte abraço e vamos que vamos.